Passa a palavra agora ao senhor Gino Paulucci Júnior, diretor da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, ABMAQ. Que você teria até 5 minutos. É muito pouco, viu, deputado? Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui como técnico para trazer um pouco de luz aí. Parabéns às pessoas que se envolveram tanto, desenvolveram uma norma, merecem os parabéns por isso. Eu só citaria que é necessário que seja modulado. E é muito importante a presença de vários deputados, que eu acho que esse assunto é tão interessante e tão profundo e atinge tantas indústrias, porque as indústrias brasileiras estão no Brasil todo, não estão só no ABC, com fornecedores de peças para indústrias automobilísticas. Nós temos fábricas por esse país todo e veja a dificuldade que se tem em abranger, em termos de máquinas e equipamentos, tudo isso daí. Nós, na ABMAQ, somos fabricantes de fábricas. Nós fabricamos as máquinas que as fábricas usarão. Então, nós estamos dos dois lados. Nós fabricamos as máquinas novas, na norma, e como técnico, eu digo, essa norma está um pouquinho exagerada. Aliás, ela está bastante exagerada, porque ela consegue ser mais severa que uma norma europeia, que uma norma usada nos Estados Unidos. A intenção disso pode ter sido, de quem a elaborou, vamos brecar a importação de máquina chinesa? Isso é fácil, porque o chinês não tem proteção nenhuma. Agora, elevar um grau acima de máquinas europeias e americanas, para nós que somos fabricantes de máquinas seria até bom, mas está exagerado. Por quê? Porque o inverso também vale. Eu vou fabricar máquina, eu tenho que fazer com tudo isso daqui para exportar para o Peru, para a Colômbia, para a Argentina. E nós não temos condição de fazer isso, porque ele não é comprador da nossa norma. Ele não paga a nossa norma, ele não quer a nossa norma. E isso vale, inclusive para o europeu. Ele aceita a norma dele, a CE, que nós fazemos há anos. Mas é interessante que se observe alguma coisa, como técnico. O Brasil fez uma legislação, e eu vou dar um exemplo rapidinho aqui. A partir de 2014, todo automóvel produzido no Brasil, para o Brasil, deverá ter ABS e airbag. Ninguém teve a falta de juízo de dizer que tem que instalar airbag e ABS, que são ótimos, evitam mutilações, mortes e uma série de coisas, nos automóveis que já existem hoje. É o que foi feito com máquina. Fazer máquina nova dentro da norma, é só dar uma modulada na norma, é perfeito. Querer pegar um parque industrial imenso do Brasil todo e trazê-lo para a norma, eu já digo como técnico, as máquinas mecânicas não aceitam essa modificação. E tem uma sugestão, porque eu não acho que se existe problema, a engenharia está aqui para resolver isso daí. Vamos por estatística, as máquinas mais sérias, as que apresentam de fato, achar a solução pontual. Até porque eu estou ouvindo falar em financiamento sempre é bom para a indústria, nós precisamos disso, isso é muito importante, mas se tivéssemos todo o dinheiro do mundo, toda a boa vontade do mundo, nós não teríamos onde comprar. Aquela máquina Cone que apareceu ali, eu estou dizendo o nome porque apareceu na fotografia, qualquer indústria tem 5, 6, 10, 20 máquinas dessa. Se quiser comprar uma hoje e ligar para a Cone, o prazo está em março, abril. Ou seja, não adianta ter dinheiro de financiamento. Hoje, não tem de quem comprar. Para fazer reforma de máquina, não tem técnicos suficientes para fazer o projeto e assinar a ART, que é a responsabilidade técnica da máquina. Ou seja, a NR12 não é aplicável como ela está. Por quê? Porque é fisicamente impossível. O parque industrial brasileiro é enorme e nós não temos condição de trocá-lo por decreto. Por isso o envolvimento dos senhores é muito importante. Os senhores têm que ter ciência que o que está sendo exigido da indústria não é factível. Mas não é porque a indústria deixa de querer. Pelo contrário, nós gostamos de ter tudo certinho e tal. E, infelizmente, hoje nós acordamos todos fora da lei. Isso tem um precedente recente, que é o do Código Florestal. O Código Florestal antigo tinha tantas normas, tantos regulamentos, que todas as propriedades ficaram inviabilizadas. E, sabiamente, a presidente fez o quê? Suspendeu o efeito de tudo, inclusive de multas, até que o novo Código Florestal fosse discutido. E isso trouxe paz para o campo e trouxe a possibilidade de se continuar trabalhando. E não aconteceu nada para ninguém, para meio ambiente e tal, que já não acontecesse antes.
Isso nós precisamos aqui, porque a indústria não pode acordar todo dia com a faca no pescoço, porque essa faca no pescoço não está da indústria, ela está no trabalhador, porque uma máquina, no nosso setor eu fiz uma estatística por alto, uma máquina representa 6 empregos, que geralmente se trabalha em 2 turnos, tem os auxiliares e mais uma parte de escritório relativo às máquinas. Então, se uma máquina for interditada, são 6 postos de trabalho. Ah, mas nós não podemos trocar por saúde? Não podemos nem queremos. O problema é, legislar para trás precisa tomar muito cuidado. Deveria ser feito por estatística e ainda assim sobre as máquinas que realmente, imagino que existam setores muito mais críticos, essa sim. E se fazer uma programação, não cabe mais aqui dizer culpa de quem. Eu acho que se foi tripartite, desculpa, os 3 acertaram na filosofia da coisa e erraram na possibilidade de execução. A indústria não está preparada para isso. Uma coisa mais séria ainda. Máquina para a indústria, muita indústria tem o seu prédio alugado, mas ninguém aluga a máquina. É o seu capital, ele dá como garantia no banco, etc. Essas máquinas que estão fora da norma não podem ser vendidas, elas viraram sucata. E a indústria ainda vai ter o ônus de ter que desmanchar a máquina para que ela não volte para o mercado paralelo, vamos chamar assim. Então, aquilo que era dado garantia em banco, o industrial... Não estamos falando de grande indústria, estou falando de indústria de uma maneira geral no Brasil inteiro. O industrial deixou de ter esse capital para negócio. Vamos um pouco mais. O grosso dessa norma, apesar de vir lá de trás, eu estou com as datas todas aqui, aliás, um histórico bastante interessante, porque mudou tanto a eletrônica, os comandos de máquina, tudo que muita coisa lá de trás já não... Hoje tem coisa até mais moderna para a gente colocar. De qualquer maneira... Precisa lembrar que existe um monte de máquina financiada em 10 anos pelo BNDES, que ainda está nos 2 anos de carência e que já não vale mais nada. Esse é um problema sério. Eu acho que devia ser informado ao Ministério da Fazenda que tem... Isso é passado. Por quê? Porque as máquinas eram entregues assim. Então, é culpa de quem? De ninguém. Mas foi sendo feito assim. Ou seja, nós não podemos pegar um parque industrial já instalado e colocá-lo na mesma norma de máquina nova. Máquina nova tem que sair bem feita mesmo para proteger o trabalhador, etc. E nós somos competentes para isso. Acho que essa norma desceu muito a detalhes, porque as equipes técnicas de projeto têm capacidade para fazer isso individualmente. Eles falam, eles já tiveram a oportunidade de ter diretrizes e não fizeram. Essas talvez sejam as exceções. Só que quem faz, quem fabrica, é responsável. E como responsável, ele assina. Então, as indústrias têm que ter um pouco mais de liberdade para, dentro da sua engenharia, exercer a sua criatividade. Jogar esse patrimônio todo que nós temos hoje, totalmente desvalorizado, valendo peso de ferro, é uma judiação. E mais, nós temos que nos unir aqui, não pode ter contra... Ninguém se ofendeu, eu não vim aqui para falar sobre isso, eu vim falar tecnicamente. Não tem como praticar a norma. Obrigado. Muito obrigado, senhor Gino. Palavra ao Paulo Henrique. Vou Paulo aqui para não ser o restante do sobrenome, mas é o diretor de Central de Serviços da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, Fiesp, representando aqui o seu presidente Paulo Antônio Scaff. Tem 5 minutos. Muito bem. Chueire, boa tarde a todos. Eu vou tentar em 5 minutos sintetizar aquilo que a gente pensou. A gente está aqui representando a Fiesp, que ainda é a maior federação industrial do país, e isso traz uma responsabilidade muito grande. A nossa ideia não se trata apenas de desqualificar a norma da NR12 e apenas ser contra. Na verdade, a gente tem que dizer a esse plenário claramente que somos totalmente contra a norma como está e a sua aplicação deve ser imediatamente interrompida. O porquê, apesar das alegações que me antecederam e outras que virão, é muito simples. Não se trata de justificar que a norma é tecnicamente correta. Também não é o caso de se dizer que foi discutida tripartite e aprovada. Nós estamos aqui numa Câmara que representa o povo brasileiro e que tem os seus deputados mudados a cada 4 anos, e estão sempre fazendo leis, mudando, alterando e corrigindo as que não são tão boas. Então isso prova que nós temos que estar sempre evoluindo. Se algo foi feito no passado, numa situação, e foi aprovado, como se diz,
outros representantes que entenderam errado e essa norma se mostrou uma armadilha e está realmente prejudicando a indústria. Ela é inexequível da forma como está e ela precisa ser revista. Tecnicamente correta, tem uma frase que se diz que tecnicamente o besouro é incapaz de voar, né? Mas como a sua constituição e a aerodinâmica é comprovadamente um impedimento ao voo, mas como ele não sabe disso, ele bate a asa e voa. Então, na razão inversa, a NR12 pode estar correta, ser visionária, mas a sua aplicabilidade é cara, improdutiva e, em muitos casos, impossível. O Brasil tem uma participação pífia no mercado global. Nossos empresários que se aventuraram em produção no exterior constataram muito mais facilidades, custos menores, regras mais claras, sistema tributário e fiscal muito mais convidativo do que os aplicados. Eu poderia descer a nível técnico da norma, muito bem amparado pelos departamentos técnicos da Fiesp e de todo o sistema indústria, mas eu queria, a exemplo do que foi feito aqui, vou utilizar esse momento para mostrar apenas uma foto, se vocês puderem pôr, está aí no sistema, que é uma foto que contradiz o que até aqui foi dito. Este é uma máquina vendida na Europa e que pode trabalhar na Europa, nos países como Alemanha, Espanha, França, Itália. E o rigor brasileiro faz colocar todo esse anteparo que eu queria que os senhores pensassem como é que a indústria vai ser competitiva se o trabalhador mal consegue colocar o material para trabalhar nessa máquina. Nós temos que pensar que nós temos que competir com os outros países. Depois nós nos chamamos de incompetentes e vemos nosso mercado infestado por produtos asiáticos e nós batemos palmas. Então nós temos que pensar que quando se faz uma norma, ela tem que ser de possível aplicação e tem que ter um custo compatível com a capacidade de quem vai ter que tocar a sua empresa. Em contraponto, eu sei que vão dizer, nós já ouvimos que o trabalhador europeu é treinado e o asiático é disciplinado e, portanto, menos susceptível a acidentes. Ora, essa alegação, a meu ver, ela é ofensiva ao nosso trabalhador. É dever do Estado da educação e não, mais uma vez, transferir para a iniciativa privada o ônus de sua gestão duvidosa, no mínimo, no campo da educação. Embora a iniciativa privada tenha feito o seu papel em treinamento, quer seja nas escolas do SESI e SENAI, quer seja individualmente nas empresas, atendendo outros sem números de norma e cumprindo as regras da CIPA, que já existem. Passar de 40 itens para 340 itens a abrangência, sem levar em conta o custo da implantação, é dar um tiro no pé em todo o sistema industrial brasileiro, em anos de construção de um sistema fabril competente e produtivo. Não levar em conta o fator temporal, as máquinas já instaladas e o índice de acidente de cada setor ou empresa, é um atalho perigoso que pode inviabilizar setores e empresas. O Brasil evoluiu muito nos últimos anos, nos tornamos um player importante e precisamos estancar esse protecionismo exacerbado e começar a pensar como desenvolvimentistas, como um país empenhado em gerar riquezas e empregos. Isso não quer dizer que apoiamos um sistema insalubre ou que não estejamos preocupados com a saúde do trabalhador. Muito pelo contrário, apoiamos as regras construtivas e factíveis que, acima de tudo, respeitem a hierarquia da construção social e que não sejam retroativas e punitivas ao invés de educativas e progressistas. Remédio em excesso mata o paciente. Para cumprir o tempo, pelo exposto, nós acreditamos que a aplicabilidade dessa NR12 deve ser interrompida, seu teor rediscutido e o fator temporal das instalações levado em conta e, acima de tudo, as licenças de novos equipamentos concedidas por quem de direito, ou seja, os fabricantes dos equipamentos, e não os usuários, deixando para esses a tarefa de cuidar de sua atividade fim, de produzir, vender, gerar empregos, riquezas e impostos. O Estado, por meio de uma nova norma, deveria atingir seu objetivo, atingindo o problema em seu nascedouro, e não individualmente na indústria, depois que a máquina já está operacionalizada. Cabe, portanto, a esta Casa
que é o legítimo representante eleito pelo povo brasileiro, a interferência direta nessa norma, que na melhor das intenções saiu anômala e está ferindo o sistema instituído, sob pena de, aos olhos do futuro, ser responsabilizada pela diminuição da competitividade da indústria brasileira, pelo fechamento de postos de trabalho, pela exportação de empregos, de empresas e de setores. Enquanto nós estamos aqui dificultando, os países vizinhos que têm a vantagem do Mercosul estão muito contentes, aceitando as indústrias brasileiras que para lá estão se mudando e atingem o nosso mercado da mesma forma que nós atingiríamos. Só isso, obrigado.